especificamente de dois programas que a gente tem, duas prestações de contas, dentro do FOPESC. Então eu trouxe para vocês assim, o que é o FOPESC? Primeiro precisa entender, né? Então, o FOPESC é um programa de fomento à pesquisa que tem como principal meta auxiliar a atividade de pesquisas dentro da própria, facilitar os pesquisadores adquirirem os seus materiais para desenvolvimento dos projetos, participar em eventos nacionais e internacionais, além de tudo comprar material de consumo para os seus laboratórios, equipar laboratório, tudo isso. Então esse programa, o FOPESC, tá, atende e visa agilizar essas pequenas demandas dos pesquisadores de uma forma mais rápida. Então, dentro do FOPESC, a gente tem 3 modalidades. A primeira dela são os pesquisadores individuais. Então, todo pesquisador, né, docente, em regime integral, ele pode solicitar o fomento. Além disso, os técnicos administrativos também, desde que estejam, né, vinculados, né, a um programa de pós-graduação. E a gente tem muito pouca solicitação de técnico. É justamente esse o modo que eu queria desatar, conhecer nessa nossa participação. Esse credenciamento, existe um formulário próprio, e esse programa de pós-graduação, qualquer um deles, ou pode também ser um projeto de pesquisa? Como eu sou do setor financeiro, algumas perguntas pode ser que eu não tenha a resposta assim imediata, né? Mas o que você está perguntando se refere à parte da própria, que é o setor de pesquisa, onde os pesquisadores se cadastram, né, e dão entrada no pedido. Então, eu sei que deve ter um formulário dentro da... Se souber o setor, já fala aqui para a gente. Setor de pesquisa da PROF, nos ramais 5104, 5105, 5106. A coordenadora do setor de pesquisa é a professora Andréia Latigi. Se não me engano, já deu até aula aqui para vocês, uma palestra. Nossa, para tentar esclarecer, parece que o técnico tem que estar vinculado ao programa de pós-graduação. O técnico. Nível mestrado ou doutorado. Mas o projeto, né, que você vai apresentar para pedir a demanda, ele tem que estar cadastrado também dentro da PROP, né, e cadastrado no CNPq e certificado pela PROP. Então... Não, tanto o técnico quanto o professor, né? Os dois também têm que estar cadastrados. Vocês têm que fazer parte de um programa de pesquisa, né? Isso. Programa de pós-graduação. Mas para vocês pedirem a modalidade FOPESC, vocês têm que apresentar um projeto de pesquisa. Sim. Esse projeto tem que estar cadastrado no CNPq e certificado pela UF. Essa certificação é no setor de pesquisa. A professora Andréia. Andréia Latigi é a coordenadora, a Gisele é a chefe do setor. E a pessoa dentro do setor de pesquisa, também funcionária, que está assim, mais próxima de tudo que se relaciona ao FOPESC, que é a Cristiane. Então, algumas coisas que eu não tenho a resposta assim, imediata, se vocês quiserem também, depois eu vou ceder meu e-mail, telefone, e a gente, através de e-mail e telefone, vai tirando as dúvidas que eu não tenho a resposta imediata. Tá? Então, as modalidades são pesquisadores individuais e líderes de grupo de pesquisa. Então, um grupo de pesquisa, ele pode ter assim, vamos supor, uns 5 pesquisadores, mas tem o líder. O líder, ele tem a vantagem que ele pode pedir o auxílio num valor maior, porque tudo isso aí tem valor. Então, para líder, isso muda, pode sofrer alterações ano a ano, dependendo do edital que é lançado, geralmente final de janeiro, início de fevereiro, é lançado, né, é divulgado na página da PROP, no e-fomento.
e fomento, sai o edital. Então, geralmente final de janeiro, início de fevereiro. Tá? Aí nesse edital, dependendo das dificuldades que a gente encontra durante o ano, o exercício, né, a execução, as dificuldades dos professores, dos técnicos, dos líderes de grupo, a gente adapta o edital para suprir alguma deficiência. Então, a gente vai conversar sobre prestações de contas. Eu vou repetir isso aqui durante toda essa nossa conversa. Toda vez que você lança um edital, que você faz alguma coisa, você tem que estar atento quais são as dificuldades, as dúvidas mais frequentes, para você ir no próximo ano, você vai tentando aparar essas arestas e melhorando. Para 2013, qual foi o aporte de recurso colocado no FOPESC? Se não me engano, 1.300.000, aproximadamente. Esse aporte sai do PDI. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos ano a ano, depende da demanda. Geralmente o FOPESC tem uma demanda muito grande. E como essa demanda é muito grande, conforme a gente vai prestando conta, no ano seguinte o setor de pesquisa, né, pleiteia um aumento da liberação do recurso. Não significa que venha, porque todo ano sofre corte. Normalmente o FOPESC ele dá para você solicitar com quantos dias de antecedência? Depende. Se você quer material de consumo, você tem o que a gente chama de fluxo contínuo. Você pode pedir durante o ano inteiro. Material de consumo. Se você quer participar de algum evento, aí no edital a gente tem algumas chamadas. Por exemplo, esse ano, né? O edital está aqui? Não, eu não trouxe, mas eu posso disponibilizar depois para vocês, que eu tenho gravado aqui. Porque o edital muda e eu não quis trazer. Né? Por exemplo, se você quer participar de um evento científico, nacional ou internacional, este ano, eventos realizados até 30 de julho, que a gente chama que é o primeiro semestre, você tinha que dar entrada de 15 de fevereiro a 15 de março. Mesmo que não tivesse carta de aceite, você vai participar de um congresso apresentando trabalho. Para os eventos do segundo semestre, né, que são realizados de agosto a 30 de novembro, a data foi de 15 de junho a 15 de julho. Então, nesse período, os professores vão na página da PROP, no e-fomento, tá? Tem lá um link que vocês vão preencher, que é aí já é o sistema da pesquisa, né? Vocês preenchem o formulário direitinho, anexo o projeto, justificativa, tudo que vocês vão precisar, toda a documentação, tudo online. Esse sistema da pesquisa já é tudo online. Tem um comitê que se reúne para fazer a avaliação e aí é liberado o recurso. Então, voltando ao que eu estava falando, líderes de grupo de pesquisa podem ter um aporte de até R$5.000 este ano. Não significa que todo líder de grupo consiga os 5.000. Até, depende da avaliação do comitê. Do projeto, aí vem publicação científica, vários itens que eles avaliam. Se eu aplicar como líder do grupo de pesquisa, não posso aplicar. O meu grupo não pode aplicar como pesquisador individual. O líder de grupo, esse ano, antigamente, uns 2 anos atrás, o FOPESC atendia, tem o grupo de pesquisa. O líder de grupo podia pedir como líder e individual. Então, eram 2.000 individual, 5.000 de grupo. Então, ele podia até R$7.000. Como a demanda do FOPESC está muito grande, os eventos do segundo semestre estavam sendo prejudicados, o setor de pesquisa, em reunião com o comitê, avaliou que seria melhor, seria melhor mudar o edital. Então agora, pesquisador, técnico ou líder de grupo só pode fazer uma solicitação.
Ou ele pede individual, ou ele pede grupo de pesquisa. Tá, mas isso o pesquisador. Eu estou falando assim, do grupo, O se eu líder- ficar como líder, membros do meu grupo Podem pedir ficar individual. individual. E o líder somente como líder líder. é só um, ou custeio, Isso. capital. Aí isso a gente vai continuar falando. E nós temos também a outra modalidade, jovem pesquisador. Tá? Que aí eu coloquei aqui para vocês, todos aqueles que têm título de doutor a partir de 2009 e tenha sido contratado a partir de 2010. Então, quem pede como jovem pesquisador, por exemplo, agora em 2013, em 2014, não pede mais como jovem pesquisador, ele já passa a pedir a modalidade de FOPESC, como individual ou se ele tiver um grupo de pesquisa, Tá? Então, o jovem pesquisador são para esses professores que estão entrando, né, e querem montar. A gente está tendo muita solicitação dessas áreas assim, Angra dos Reis, Rio das Ostras, Friburgo, solicitações de jovem pesquisador. São áreas que estão começando, então tem que montar, então geralmente tem muito pedido. Agora, qual é o objetivo, né, do FOPESC? Primeiro, o objetivo dele é apoiar a pesquisa científica, que eu falei lá no início, né, participação em eventos, aquisição de equipamentos, material de consumo, com divulgação em eventos científicos. É uma repetição daquilo que a gente já atropelou um pouco esse slide, né? Aquisição de material de consumo ou serviços, que aí é só de pessoa jurídica, tá? É proibido o serviço de pessoa física, porque na prestação de contas você tem que comprovar com uma nota fiscal. Tá? E organização de eventos acadêmicos científicos na instituição. Então aí você tem uma modalidade que o professor ele pode participar de um evento fora da UF, mas você também tem no FOPESC uma demanda de professores que querem trazer outros professores e montar um evento aqui na UF. Então o FOPESC também atende a isso. Ele atende por gentileza. Ele atende de que forma? Nós vamos... Essa que eu não sabia. Nós Eu vamos... sabia de ir a eventos, eu não sabia dessa. Caminhando agora, eu vou falar uma por uma. Na organização de eventos, é a forma de você solicitar custeio como um auxílio pesquisador. É um depósito que é feito em conta e que depois você presta contas de tudo aquilo que você recebeu. As notas fiscais, bilhetes de passagem. Eu vou explicar mais na frente. Tá? Então, ele concede auxílio financeiro a pesquisador, material de consumo ou serviços de pessoa jurídica, diárias e passagens para participação em eventos no país. Então, o professor saindo da UF para ir participar. Aí, nessa modalidade, tá, é tudo feito num outro sistema, que é um sistema do governo, elaborado pelo Ministério do Planejamento, que é o SCDP, Sistema de Concessão de Diárias e Passagens. E também trabalho de campo. Tem professor que quer sair e fazer trabalho de campo. A gente tem lá um professor da veterinária, que faz um trabalho na Serra da Mantiqueira, se não me engano, estudando pato mergulhão. Então, todo ano, praticamente, ele solicita trabalho de campo para ele se deslocar, se alimentar, né, se hospedar, todo um apoio que ele precisa para poder desenvolver a pesquisa dele. Já publicou vários vídeos e livros através desse fomento que ele recebe, tá? E no desenvolvimento da pesquisa dele. Então agora nós vamos falar especificamente da prestação de contas da modalidade auxílio pesquisador. O pesquisador solicita para quê? Para comprar material de consumo e serviço de pessoa jurídica. Então isso aqui é custeio. Então a gente tem, no FOPESC,
gente tem custeio e capital. Tá? Pode pedir dessas duas formas. Custeio, você pode pedir auxílio pesquisador. E aqui você pode pedir participação em eventos. Auxílio pesquisador, você faz compra, aquisição, né? O próprio pesquisador que faz compra de material de consumo, serviço de pessoa jurídica e, respondendo a sua pergunta, organiza evento. Aqui em capital, aqui quem compra é o financeiro da própria. Então, não tem a disponibilização do dinheiro para o pesquisador usar. Aqui é a gente que compra. Aqui é só material permanente. Patrimônio da universidade precisa ser tombado, tá? Todo ano tem o levantamento para ver onde que se encontram todos os equipamentos, cadeira, mobiliário, tudo aqui dentro, audiovisual, tá tudo aqui. Aqui, custeio é o consumo, que a gente chama de material de consumo. Deu pra... Nessa questão aí do FOPESP, que você está envolvendo aí o custeio e capital, e que o pesquisador foi contemplado lá pela comissão com um valor X, é desse valor X que vai ser gasto custeio e capital. Ele tem direito a pedir ou individual ou grupo, tá? Ele vai decidir. Não, esse ano eu quero participar de um evento, então eu quero pedir individual. Então ele vai entrar aqui, só. Aí ele perde esse. O edital mudou. Tá, então e se for coletivo entre os dois? Não. Esse ano mudou o edital. Ele só tem direito a pedir ou consumo, custeio, ou capital. Dentro do custeio, ou isso, ou isso. Tá. Sempre limitou um pouco, mas por quê? Para conseguir atender a todo mundo e a maior quantidade de gente possível. Ou seja, ele só pede ou só custeio ou só capital. Ou só capital. Agora, ano passado era 2.000 individual, agora esse ano mudaram para 3.000 para elevar um pouco, até porque eles cortaram de pedir os dois. Então, de alguma forma a gente tenta ao máximo amenizar, a gente sabe que é pouco, mas a gente precisa atender ao máximo possível, né, da demanda. Aí o que acontece? A gente escuta o que vocês falam, né? E no próximo ano, antes de elaborar o edital, tenta modificar um pouco, alterar para atender, né, o que vocês estão questionando. Então, o retorno que a gente tem é sempre muito importante, seja lá na ponta, no financeiro, de onde eu faço parte, ou seja lá onde vocês começam, que é na pesquisa. A entrada aqui, ó, elabora o projeto, dá entrada, tem avaliação, existe um comitê que se reúne, os avaliadores. FOPESP, ele é fluxo contínuo? Não, fluxo contínuo é esse aqui, ó. Só esse daí. Aqui é o que eu falei para vocês. Aqui, participação em eventos e capital, a gente tem as chamadas. Esse ano, 3 chamadas. 2 para aqui, eventos no primeiro semestre, eventos no segundo semestre. E uma chamada para aqui. E essa de organização de aqui direção é o fluxo contínuo. Ele vai até setembro. até setembro. Esse é contínuo. E você tem que solicitar 3 meses antes, não é isso? Se você vai participar em evento, Não é participação, é organização. organizar um mês antes. Você tem que... Até um mês antes? Eles mudaram.
Eu teria que olhar aqui, mas tem no edital. O edital vai mudando. Antigamente eram 3 Também meses. tem 3 meses, mas tem FAPET, tem outros. Que Eles vão mudando justamente para... Depois que vocês receberam o depósito em conta, tá? Chega, a pesquisa faz tudo, avalia, e vamos supor, liberaram R$3.000. Manda a folha para o setor financeiro. O setor financeiro pede a disponibilidade ao DCF e deposita na conta do pesquisador. Automaticamente ele recebe um e-mail com a data da ordem bancária, da emissão da ordem bancária. A partir daquele e-mail, daquela data, ele começa a fazer as despesas. Então, ele tem 90 dias assim que o crédito entra em conta. Tá? Que na verdade, dependendo do banco, esse crédito demora 48 horas. Então, para facilitar, que a gente viu que estava dificultando um pouco, a gente utiliza a data da ordem bancária. Sempre. Existem também alguns formulários que o pesquisador tem que preencher, que eu disponibilizei para vocês nessa pastinha. No total são 5 formulários, dependendo do tipo de solicitação dele. Tá? Os formulários 1, 2 e 3, que é a carta de encaminhamento, um balancete, que é um resuminho de quanto ele recebeu, né, e aonde ele gastou. E o formulário 3, a relação de toda a documentação, são comuns, tá? Comuns, tanto para compra de material de consumo, serviço de pessoa jurídica e organização de evento. O professor que optar pela organização de evento, aí ele vai preencher mais 2 formulários, que no total são 5. Preenche mais 2 formulários. Então, ele preenche os formulários, anexa os originais dos comprovantes de despesa, notas fiscais, bilhetes aéreos, o que tiver. Ele vai juntando, vai guardando, nota de hospedagem, o que for. Anexa todos os originais. Atesta cada um deles. Atesta se você comprou material de consumo, atesta o recebimento do material e assina. Se você confeccionou uma bancada para um laboratório, atesta a execução do serviço. Se você fez um folder para a organização de um evento, atesta a execução do serviço. Tá? E caso não utilize o saldo todo, que é muito raro, né, porque o dinheiro é pouco, ele devolve através de GRU. Para devolver através da GRU, é preciso que ele dê uma ligada ou mande um e-mail para saber qual foi a fonte, que aí a gente quer saber qual a fonte. A gente pagou na fonte 112, qual foi o tipo de fonte que a gente usou para depositar o recurso na conta dele, que aí na GRU tem que ser informado. Então, geralmente o pesquisador liga, fala, olha, não utilizei o recurso todo, eu quero devolver tanto, eu quero devolver parte. Eu vou, emito uma GRU, mando por e-mail, ele vai, paga e acerta a prestação de contas. Tá? Esse é o modelinho 1, que eu estava falando para vocês. Comum a compra de material de consumo, serviço de pessoa jurídica, organização de evento. É uma carta. Aqui ele bota qual o tipo, a modalidade do auxílio que ele teve, individual, grupo ou jovem pesquisador, seu nome, o valor que foi depositado e marca ali tudo que ele está encaminhando. A carta, o balancete e a relação de documentos tem que vir marcado. Os demais depende, tá? O modelo 2 é um resuminho dos gastos. Aqui que a gente tem dificuldades é quando o professor tem que preencher a movimentação financeira. Ele sempre confunde o serviço de pessoa jurídica com material de consumo, aí dá uma certa confusão. Talvez a gente tenha que mudar, adaptar melhor o formulário. Mas o material de consumo está ali no item outros. O serviço de pessoa jurídica geralmente é confecção de folder, tem professor que paga tradução. Então isso é serviço de pessoa jurídica. Tá?
E o modelo 3, o professor vai resumir a nota fiscal. O tradutor só pode ser pessoa jurídica? Só. Nada de pessoa física, não. Nesse formulário 3, também tem uma outra questão que o professor, geralmente, ele repete tudo que está na nota. Então, se a nota tem 10 itens, ele escreve ali, número do documento, lá, nota número 100, a data de pagamento favorecido, material de consumo, quantidade, aí ele coloca item 1, aí bota, sei lá, 3 canetas, aí ele bota ali, R$3. Entendeu? Mas isso já tem na nota. Então, o formulário 3 é só assim, número da nota e o valor total dela. Não precisa ficar item por item repetindo a nota. Entendeu? Observações importantes. Toda despesa só depois do recebimento do e-mail. Isso são algumas regras que a gente tentou elaborar para facilitar o pesquisador. Tudo isso é encaminhado no e-mail. Quando o pesquisador recebe o depósito, o e-mail informando que foi creditado em conta, ele recebe todas as instruções para prestações de contas, todos os formulários, e no corpo do e-mail a gente informa também como são todos os atestos específicos para material de consumo, para serviço de pessoa jurídica, reforça a data que ele pode começar as despesas, reforça a data que ele tem para entregar a prestação de contas e a importância dele guardar todos os documentos. Esse e-mail era assim? Não. Então, voltando a repetir, a cada ano a gente vai adaptando, tentando minimizar todos os problemas. É lógico que a gente não vai, acho difícil que chegue um ano que não tenha problema nenhum, mas a gente vai tentando melhorar, ano após ano. Tá? Então ele recebe, pode começar a fazer as suas despesas. As notas fiscais, sempre em nome do professor /UF. Tem empresas que não colocam, eles falam assim, mas o professor é pessoa física, quando eu boto /UF, a UF é uma pessoa jurídica, eu não posso fazer. Então ele não pode comprar? Pode. Bota então o nome do professor. A gente também não é tão... O ideal seria o nome do professor /UF. A data da nota fiscal, sempre com atenção a ser posterior à data informada no e-mail, que é a data da ordem bancária do depósito. Se acontecer do professor efetuar uma despesa, né, antes do depósito, infelizmente ele tem que devolver, porque quando vem uma auditoria, todos os processos são analisados? Não, existe um sorteio, né? Geralmente eles olham assim, eu quero esse processo. Se acontecer um fato dele, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente reforça muito. Já aconteceu? Já. Agora tem diminuído. Por quê? A gente tem repetido, a gente repete em edital, repete nas instruções que vão anexas, a gente repete no corpo do e-mail, repete, que é para minimizar ao máximo isso. Aqui nós temos alguns procedimentos não permitidos que eu já até falei durante aqui o tempo. Utilizar o recurso divergente da solicitação original. Então, eu falei, às vezes o professor liga e fala assim, eu ganhei um recurso também pela FAPERJ e eu queria mudar. Então ali, utilizar recurso divergente da solicitação original. É proibido? É. Mas se você solicita autorização prévia, é concedido. Tá? Você não pode, assim, receber o recurso e eu pedir para comprar reagentes. Mas aí lá no meio do caminho, aí você lista até os reagentes. Se você continua com consumo, material de laboratório, reagentes, tá tudo bem. Você não precisa ter aquela lista certinha daqueles reagentes. Mas se você muda de reagentes, material de consumo laboratório, aí você resolve que vai comprar componentes de informática. Aí está o oposto. Então você tem que pedir uma autorização para isso. Tá?
mas a gente não dificulta. É possível, desde que você peça a autorização prévia. Aí manda um e-mail, não é nada muito formal, assim, não. Você manda um e-mail para o setor de pesquisa, Cristiane, né? Tem tudo escrito lá nas instruções que os professores recebem. Você manda um e-mail, solicita a Cristiane, autoriza, manda com cópia para mim. Como cada professor gera um processo individual, onde é colocado sua prestação de contas, eu imprimo e coloco o e-mail dentro. Que aí evita qualquer problema. Porque lá dentro tem a solicitação original que a pesquisa me passa, o e-mail informando a ele que o depósito foi feito, a cópia da ordem bancária, e aí todas as autorizações da pesquisa, de prorrogação de prestação de contas, remanejamento de despesa, tudo ali. E depois a prestação de contas dele. E depois um termo de encerramento informando que ele entregou toda a documentação, o processo está encerrado, pode ser arquivado. Cada professor tem o seu processo individual, com tudo isso, tá? Despesas com pessoa física, não permitido, coffee break também não. E dentro de organização de evento, geralmente você leva os professores, né, para almoçar ou para jantar, tem aquela confraternização, ou no início ou no final do evento, ou durante o evento, paga alimentação, solicita-se alimentação, pode, desde que não tenha bebida alcoólica. Tá? Então, na nota... Então, permite um consumo, sim, no sentido de um almoço, uma coisa sim, assim, sim, break, sim. Esse almoço é somente para o pesquisador e os convidados, Olha, naturalmente. Geralmente a gente tem um valor mínimo estipulado para a refeição, né? Uns 50, entre 50 e 70 reais por pessoa. Aí chega uma nota de 300 reais. Tem problema? Não. O professor vai atestar a execução do serviço e na nota, se a nota não vier especificado tantas refeições ou refeições com... ele vai a texto que o documento refere-se à refeição com professores participantes do evento. Assina e está liberado. Tá? Passagens terrestres ou aéreas para o professor convidado. Organização de evento. Tá? Então preenche o formulário modelo 4, que é um relatório de passagem, anexa os bilhetes, vinda e volta se for o caso. Porque às vezes o dinheiro é pouco, só paga a vinda. Tá? Ou então, não, o professor já comprou a vinda, a gente vai pagar a volta. Pode? Pode. Tá? No caso de, ele paguei a vinda e a volta. Mas aí o professor foi, com ele foi o bilhete, né? Aí o professor, uma agenda às vezes lotada, às vezes é professor estrangeiro, não manda o bilhete. Aí, o que eu faço? Vou ter que devolver o dinheiro todo? Não, você vai solicitar ou na companhia aérea, né, uma declaração de voo. Caso não consiga, né, então depois da gente tentar todas as possibilidades, pede o professor para mandar digitalizado o bilhete dele, uma justificativa do professor que está solicitando o auxílio e está encerrada a prestação de contas. Tá? Então, mas isso é em último caso. O último mesmo. Depois nós vamos ver que mais em outro sistema a gente não tem tanta flexibilidade, tá? E anexar os comprovantes com os respectivos valores. A passagem aérea, quando você compra, você anexa os bilhetes, você tem que ter um documento que informe quanto que você pagou por aquelas passagens ou a passagem. Tem professores que anexam o cartão de crédito, o extrato do cartão de crédito, ou então um documento que sai na internet, que eu acho que eu até trouxe um modelinho aqui para mostrar depois para vocês, que consta o valor, passagem aérea, ida, volta, não sei, número de voo, não sei o que, e aí tem o valor. Naquele documento, o professor vai, atesta a execução do serviço e assina. Tá? Isso tá difícil não, né? Não. Tá. Ó, modelo 4. Anexo os bilhetes, preenche esse modelo. Assinatura do viajante é o professor convidado, tá? Que veio. Lá em cima,
aquele corpo lá em cima é sempre do professor que está solicitando o recurso, pesquisador da UF. Organização de evento. Preencher e assinar o formulário 5, que é o recibo de diárias. Se você organizou um evento e pagou a hospedagem do professor num hotel, você não pode dar as diárias. Porque tem muita confusão assim, eu quero pagar as diárias. Aí a gente, diárias, para quem é lá do financeiro, a gente logo pensa assim, vai dar o recurso para o professor que veio convidado, palestrante, aí ele se vira com alimentação, com hospedagem, com tudo. Não, aí quando você se dá conta no meio da conversa, mas aí então eu peço a nota no hotel, então não é bem a diária, é uma hospedagem que ele quer. Então existe essa confusão, tá? Mas se você paga a diária, se você dá o dinheiro ao professor, você não pode pagar a hospedagem. Você não pode ter na mesma prestação de contas os dois recibos. Então, lá no formulário 3, você não pode ter uma nota fiscal de hospedagem, se você tiver o formulário 5 anexado. Tá? E o valor da diária, como o evento é sempre aqui em Niterói, o valor da diária é 177. Modelo 5. Tá bom? Tem tudo isso na pastinha que eu dei para vocês, tá? Sim. Agora nós vamos mudar para aqui, ó. Agora nós não estamos mais organizando o evento. Agora os professores estão participando de evento. Então aqui a gente muda para o SCDP. Então quando o professor solicita recurso no FOPESC para participação em eventos no país ou exterior, é realizado sempre no SCDP, Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, é um sistema do governo, tá? A prestação de contas nesse sistema já é diferente. Você tem apenas 5 dias após o término do evento para prestar contas. Como que é feita essa cobrança de prestação de contas? Como que é feita a prestação de contas? A cobrança é feita sempre por e-mail. O sistema automaticamente ele manda mensagens após o 5º dia informando que o professor está atrasado com a prestação de contas. Enquanto ele não presta contas, ele não recebe mais nenhum tipo de auxílio dentro do SCDP. Se ele for convidado para dar uma palestra em qualquer universidade, se não prestar contas com a participação dele, ele não recebe, tá? Automaticamente o sistema rejeita. Então, como é que faz essa prestação de contas? Apresenta até 5 dias após o término do evento. Eu tenho que acelerar um pouco, porque eu acho que meu tempo esgotou, sabe, gente? Preencher e assinar o formulário relatório de viagem, que também anexei para vocês aí, tá? Concedemos mais 10 minutos. Anexa os bilhetes de passagem ida e volta. Se ele foi concedido com passagens e diárias, ele anexa os bilhetes. Mas ele pode ter uma concessão de somente passagem ou somente diária. Ou as duas, tá? E anexa um comprovante de participação no evento. Então, participação de eventos no país, como presta contas? Preenche um relatório de viagem, anexa bilhetes, se for o caso, ida e volta, e um comprovante de participação no evento. Essa prestação de contas não existe assim um processo, gera um processo, não. É tudo online. Manda-se para o setor de pesquisa, tá? Que é onde é quem controla isso, a Cristiane. Você manda digitalizado para ela, ela vai, bota dentro do SCDP, presta contas. Essa prestação de contas ela é aprovada online também, e o nome fica liberado para próximos auxílios. Tá bom? Tem número limite por ano desses auxílios? Não. Vera, deixa eu te perguntar uma coisa se você pode me responder. Professores e alunos que têm vínculo com a pós-graduação, eles também podem pedir via pós-graduação passagem, podem? Alunos só de doutorado. Tá. Professor, orientador,
É o mesmo? vinculado ao programa de pós-graduação, Orientando o aluno. com projeto de pesquisa cadastrado na CAPES e... Mas não vem do FOPESC, né? É outro fomento, né? É outro, Não, olha só, existe é outra verba. o FOPESC e existem os recursos que a própria gerencia dos programas de pós-graduação. Esse tipo de auxílio no SCDP pode sair da pós-graduação e pode sair através do FOPESC. A prestação de contas é a mesma, depende do solicitante. Se saiu pelo FOPESC, o solicitante é a pesquisa, quem presta contas. Se saiu pelo programa de pós-graduação, no SCDP, a pós-graduação tem um solicitante que presta contas, tá? Então, ali tem duas modalidades. Ó, professores aposentados não podem solicitar diárias internacionais porque o sistema breca. Por quê? Ele tem um afastamento, se ele já está aposentado, não tem, tá? Sempre diárias internacionais, o FOPESC não contempla passagens internacionais, somente diárias. E até o máximo de R$ 3.500 as diárias. Tá bom? Mas o professor aposentado não pode. Tá? No país, esse relatório é preenchido somente pelo pesquisador, assinado, comprovante de participação anexado e a prestação de contas está liberada. Sempre encaminhando para o solicitante. Se solicitou através da pós-graduação, o solicitante na pós-graduação. Se foi pelo FOPESC, pesquisa Cristiane. Tá? Trabalho de campo, aquele que eu falei para vocês, que tem um professor, né? Após 5 dias também é pedida no SCDP. Essas diárias de trabalho de campo. Após 5 dias, preenche e assina um formulário, não precisa anexar os comprovantes de despesa, preenche e assina, encaminha para o solicitante no SCDP, ele anexa e está liberado. Essa prestação de contas, esse relatório de atividade de trabalho de campo, é atividade diária, né? No dia tal, fiz isso assim, no dia tal, tá bom? É o dia a dia do pesquisador, que é esse relatório aqui. Dúvidas mais frequentes. Utilização do recurso antes do depósito em conta. Já até conversei com vocês. Não pode, tá? Alteração do prazo para entrega. Pode. Se você tem 3 meses, 90 dias, para prestar contas do auxílio FOPESC, aqui, ó. Aqui não, tá? Aqui é SCDP, são 5 dias. Aqui é SCDP. Aqui, 5 dias. Aqui é 90 dias. Não conseguiu prestar contas, tem professor que pede reagente, importa reagente. Aí não chega a tempo, tem que pagar, esperar a nota fiscal. Manda um e-mail cristiane@prop.uf.br. Cristiane, solicito prorrogação de prestação de contas devido aos reagentes não terem chegado e aí não emitiram a nota fiscal. É autorizado, anexa no processo, prestação de contas, fica aguardando, tá? Mudança na compra dos itens especificados na solicitação. Eu falei para vocês, remanejamento de despesa. Então, vocês podem pedir também remanejamento de despesa. No mesmo formato, manda um e-mail ao setor de pesquisa solicitando o remanejamento. Por que sempre o setor de pesquisa? Porque o setor de pesquisa é quem recebe as solicitações, avalia e concede. O financeiro apenas executa. A gente não tem autoridade para fazer isso. Tá? Preenchimento do formulário 2 quando o valor total ultrapassa o concedido. O professor tem R$3.000, e aí gastou 3, a gente sempre pede ao professor que gaste o recurso integralmente. Ele gastou 3.020. Aí chega no formulário 2, lá no total da despesa, ele bota 3.020, o saldo é menos 20, ele excedeu, tá? Ele é ressarcido? Não. Então a gente orienta, gasta o valor integral igual ou um pouquinho superior. Se gastar menos, emissão de GRU para poder pagar, para poder anexar, para devolver, tá bom?
Organização de evento, ateste das notas, que eu falei para vocês, que no e-mail vai como que ateste para material de consumo, como que ateste para serviço pessoa jurídica, ateste das notas, organização de evento, pagamento com alimentação, com táxi, isso é possível. Então, para quando organiza evento, FOPESC, tá? Organizando evento aqui na UF. Então, você pode ter esse tipo de despesa. Esse táxi tem que ter o comprovante? Sim. do registro. Tudo com nota. O táxi não tem uma nota fiscal, mas geralmente os táxis, pelo menos de cooperativa, eles têm um recibo que serve, ali tem o itinerário, a placa, tudo direitinho. Tá? Formulário modelo 3, apenas o total da nota e não item por item, como eu falei lá no início, que você está discriminando toda a nota fiscal. Utilização do recurso com pagamento de serviço de terceiro, pessoa física e coffee break. Não, proibido. Então, essas são as dúvidas que a gente recebe sempre, ou por telefonema ou por e-mail. Posso fazer isso? Apesar de ser anexado instruções de prestação de contas, todos os formulários, no corpo do e-mail virem mais instruções repetindo o que já foi dito, e apesar de ler o edital, a gente sempre recebe esse tipo de dúvida. Mas isso é comum, tá? Isso é comum, então... Aí eu botei aqui para vocês uns exemplos de documentos, tá? Da prestação de contas de consumo, serviço, pessoa jurídica e organização de eventos. Aqui é o modelinho da GRU. Sempre que for auxílio pesquisador, é esse o código. Aqui que eu falei para vocês, a fonte pode mudar. Tá? Então, é por isso que o pesquisador liga, pergunta, eu recebi um auxílio, eu quero devolver parte dele, no valor de tanto. Aí eu emito a GRU. Procuro no processo dele, individual, tem a cópia da ordem bancária, tem a fonte. Aqui o comprovante de pagamento de GRU, ele recolhe no banco, e eu tenho que anexar e colocar isso no processo dele. Comprovante que ele recolheu. Ali um exemplo de compra de resma de papel, com atesto, tá vendo? Ali onde fica o número da nota fiscal, o nome da firma, a data, eu sinalizei para vocês valor, tá? Aqui é uma nota fiscal de edição de livro. É um outro tipo de nota fiscal. É um serviço de terceira pessoa jurídica. Fez um evento, né? Então isso gerou um livro, uma análise. Ali um cupom fiscal. Esse cupom serve, tá? Ali tem o número, a data. Agora vamos falar rapidamente que vocês já devem conhecer do SCDP. Eu imprimi algumas telas aqui. O que é, né? Que é um sistema de concessão de diárias e passagens do governo, tá? Desenvolvido pelo Ministério do Planejamento. Essa é a primeira tela. Então, na universidade, se não me engano, ele foi implantado em 2009, se não me falha a memória. Tá? Então, todo o local, toda pós-graduação tem o seu solicitante, cadastrado pelo CPF e recebe uma senha. Geralmente, essa senha é dada pelo Carlos Heder, que fica no 6º andar, tá bom? Você digita ali, no caso eu peguei emprestada a senha da coordenadora, né, a Vera, e lá em cima, ó, você tem prestação de contas. Professores participando em eventos no país ou no exterior, tá? SCDP, 5 dias para prestar contas. Ali você tem prestação de contas. Quando você clica em prestação de contas, te dá uma lista. Se você já sabe o número da SCDP, que cada professor, cada viagem gera um número, você coloca lá em cima. Quando você não sabe, você pede todas, vai passando a página e clica em cima de qual que você quer. Aqui embaixo, a viagem foi realizada? Sim. Você clica em sim, ele abre uma janela pedindo para você anexar os comprovantes. Aí você vai anexar o relatório de viagem, os bilhetes e um comprovante de participação. Tá? Depois que você anexa tudo, embaixo você escreve: foram anexados os bilhetes, o relatório e o comprovante. E encaminha. Tá? Prestação de contas. Pode ter devolução de valores? Pode. Já aconteceu uma vez, o professor adoeceu e não pôde participar do evento.
mas já tinha sido emitida a ordem bancária em nome dele com as diárias. Ele automaticamente vai para aquela devolução de valores, ele recolhe através de GRU e a gente coloca a cópia da GRU paga, aquele comprovante que eu mostrei para vocês lá na frente, aí dentro do sistema. Aí libera o nome dele. Não é o solicitante que faz a devolução, seria vocês, né, por exemplo. Aí tem que ligar para a PROP, para a tesoureira, porque tem a questão da fonte. Em que fonte pagou a diária? Tá? Consulta, você pode saber o que está acontecendo, se já pagou, se não pagou, já está tudo, se já está esperando prestação de contas, pode. Você vai no SCDP em consultas, situação da solicitação, e aí pelo nome ou pelo número, você localiza o que está acontecendo. Clicou em cima do nome ou digitou o número, aí você vem aqui, ó, verificar status da viagem. Ele vai te dar um organogramazinho, o que está acontecendo. É bem assim, mais difícil, né, dos programas irem nesses setores. Eles geralmente ligam para lá, mas era bom passar, né, a usar mais. A gente tem feito reuniões periódicas com os secretários de curso, tentando divulgar mais essas coisas para serem utilizadas, entendeu? Aqui eu botei para vocês também, porque, por exemplo, eu tenho uma prestação de contas do ano anterior. Ah, não está fazendo, não estou vendo. Você tem que ir em ajuda, alterar ano, exercício, clicar em cima e confirmar. Então você pode fazer prestação de contas, ó, de vários anos. No SCDP, naquele sisteminha que eu mostrei para vocês, existe lá um manual que vocês também podem usar. Ali tem tudo, como é que você presta contas, manual de utilização dele, tá bom? A prova está à disposição de vocês, o setor financeiro, o setor de pesquisa, o que vocês precisarem. Está aqui o ramal da coordenadora, meu e-mail é esse aqui. O que eu não respondi para vocês, o que eu não soube, se quiser mandar por e-mail, a gente acha, quem sabe, a resposta e manda para vocês. O meu e-mail, o e-mail lá da própria não é muito difícil não, sabe? Esse geralmente é o nome das pessoas. Então, meu e-mail é Vera Torres, porque tem duas Veras, né? @prop.uf.br. Se quiserem falar com a Vera, coordenadora, o e-mail dela é vera@prop, que aí, como ela já estava há mais tempo, eu tive que botar com o sobrenome. Da Regina, regina@prop. Cristiane, da pesquisa, Cristiane, sem H? Cristiane CRI, Cristiane assim. Tá aqui o papelzinho. Vocês têm aí nessa pastinha as instruções, os detalhes. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, é só ligar pra gente ou mandar e-mail, estamos à disposição. Obrigada pela atenção e pela paciência. A própria agradece muito.